Olá pessoal, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos, agora de uma maneira um pouco diferente, mas esperamos que não menos proveitosa. Nós vamos fazer alguma recapitulação sobre os assuntos que nós vimos e dar prosseguimento. O último assunto que nós vimos foi a carta pessoal. E nós aprendemos que a carta pessoal é um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto que tem uma função dentro da sociedade, né? Qual seria a função social da carta? A carta pessoal, como o nome já diz, é uma carta que você usa para para se comunicar com uma pessoa com quem você tem uma certa intimidade. Então, partindo desse princípio de que você tem uma certa intimidade com essa pessoa, a gente já pode também entender que a linguagem utilizada nesta carta pessoal será uma linguagem mais informal, já que nós temos uma relação de proximidade com essa pessoa com quem nós não estamos nos comunicando por meio da carta pessoal. Sendo assim, essa linguagem informal, ela é uma variante que também é chamada coloquial e que, portanto, ela é uma linguagem mais flexível do ponto de vista das regras gramaticais. Ou seja, a linguagem coloquial não se atém propriamente ou exclusivamente ou não totalmente a todos aqueles princípios das regras gramaticais. Então quer dizer que não existe regras que regem essa linguagem informal. Não é bem assim, existe um ordenamento, porém esse ordenamento na linguagem informal, ele é dado mais de uma maneira menos rígida, ou seja, mais flexível, e algo que você aprende no seu convívio social. Né? Então, ninguém ensina a você como falar informalmente. Você aprende desde que você começa a ter experiências na fala, desde bebê, e também de acordo com o grupo social ao que você faz parte. Você vai adquirindo determinadas formas de falar que são próprias do seu grupo social. Ao contrário, ou seja, qual seria o inverso da linguagem informal? Aquela variante linguística, variante da língua que faz uma oposição à linguagem formal. Nesse caso seria a linguagem formal, né? Que, ao contrário da língua coloquial, ela é regida por regras gramaticais. Essas regras são aquelas que nós aprendemos na escola e que é o princípio pelo qual nós estudamos a língua. Como eu já falei para vocês, porque a gente aprende a falar, porque a gente aprende português na escola, se nós já sabemos falar português, se nós somos falantes nativos, justamente por isso, porque nós aprendemos a variante coloquial, a variante informal, ou seja, a língua materna, aquela que serve principalmente para nos comunicarmos com outras pessoas. E na escola nós aprendemos sobretudo essa variante formal, que é aquela que vai fazer com que a gente tenha o quê? A ascensão social. Né? Aquela que vai fazer com que, pelo menos teoricamente, a gente ascenda, ou seja, a gente tenha uma melhora nas nossas condições econômicas e sociais, que a gente consiga um emprego melhor, que a gente consiga se posicionar de uma maneira mais de destaque na sociedade. Para isso é a linguagem formal que nos ajuda e que por isso é que nós aprendemos.
Mas voltando à carta pessoal, esse tipo de gênero, nós aprendemos também algumas características desse gênero. Uma delas foi o quê? A linguagem que é informal. Consequentemente, se a linguagem é informal, nós vamos ter na carta pessoal, ou nós podemos ter expressões da oralidade O que é isso? São aquelas expressões usadas na linguagem oral. Então, quando nós aprendemos uma linguagem formal, nós aprendemos que essas expressões da oralidade, elas não devem estar presentes nessa forma mais formal. Porém, numa carta pessoal e que tem uma linguagem informal, nós percebemos que essas expressões da oralidade, elas podem estar presentes. E o que seriam essas expressões da oralidade? Seriam expressões que você fala naturalmente na linguagem falada, na linguagem oral, como o nome já diz. Então, teriam expressões como uma muito daqui do Nordeste, eu vou fazer isso, vice. Então, esse vice é uma expressão da oralidade que pode estar presente também na carta pessoal quando você escreve para alguém. Não é uma regra, mas ela pode existir. E essa oralidade ela não deve estar presente numa linguagem mais formal. Outra característica que nós podemos perceber é que na carta vão existir gírias. Então, o que são gírias? São um tipo de linguagem restrito a determinados grupos, que somente esses grupos conseguem entender, conseguem decodificar. Ou seja, para existir a comunicação, as duas partes têm que entender o mesmo código. Ou seja, tanto o emissor quanto o receptor, eles têm que dominar o mesmo código. E o código é formado por signos. Lembram que a gente aprendeu isso? Então, as gírias seriam uma forma de falar onde o código próprio só é conhecido por determinados grupos. Tá? Então, essas gírias também vão estar presentes. É muito comum nos jovens, em determinados grupos também de jovens, existir determinadas gírias que são próprias daquele grupo e daquela idade. E essas gírias também se modificam de acordo com o tempo e com o contexto social. Então nós podemos perceber que as expressões da oralidade vão estar presentes, gírias vão estar presentes. O que mais nós podemos destacar? Vamos destacar também a estrutura do texto em si, da carta, que nós aprendemos que a carta pessoal ela tem uma estrutura que se divide em 5 partes. Nós estudamos isso também e estamos revisando agora. Então, ela começa com o cabeçalho. O que é o cabeçalho? O cabeçalho nada mais é do que a introdução da carta. Então, é onde contém o local, mais a data, quando você escreveu. Então, seria, por exemplo, se fosse aqui de Caruaru, você estaria dizendo Caruaru, 7 de abril de 2020. Isso seria o cabeçalho da nossa carta. Uma carta que fosse escrita nesta data. Esse cabeçalho, ele tem que ser feito, ele tem que ser colocado, aqui nós vamos fazer, mais ou menos.
cabeçalho ele tem que ser na parte superior, 7 de abril de 2020, vamos dizer. Então o cabeçalho ele tem que ser localizado na parte superior, guardando aqui também o parágrafo, né? Que é o recuo que se dá na parte superior esquerda, aquele pequeno espaço que você deixa entre o texto, entre a folha, né, e o início do texto. Esse é a primeira parte da carta, que é o cabeçalho, ou seja, a data e o local de onde você escreveu. A segunda parte, nós teríamos o vocativo. Vocativo é o chamado para aquele com quem nós estamos falando. Então, quando eu digo assim, ei, fulano, vem cá. Esse ei, fulano, seria o vocativo. Esse vocativo, ele está presente em diversas formas da nossa comunicação. Nós usamos o vocativo a todo instante, sempre, quando nós interpelamos alguém. Quando nós dizemos, Roberto, um exemplo. Roberto, vem cá. Então esse Roberto, ele corresponderia a o que antigamente se falava na era clássica, quando antigamente se chamava alguém assim, principalmente nas formas poéticas, nas poesias, nos poemas. Ó Roberto, venha cá. Então toda vez que a gente chama alguém, implicitamente a gente está usando essa expressão. Ó fulano, venha cá. Ó fulano, preste atenção. Então, esse chamamento é o vocativo. Assim, na carta, depois do nosso cabeçalho, nós fazemos o vocativo. Esse vocativo é o nome, então, nós poderíamos fazer assim, querido amigo Jorge. Vamos dizer. Esse querido amigo Jorge seria o vocativo. Geralmente, numa carta, nós usamos expressões cordiais, expressões amorosas, expressões afins, para dar um certo, além da educação, uma certa receptividade por parte daquela outra pessoa. Então, esse querido amigo Jorge é o vocativo da carta. É aquela segunda parte. Depois desse vocativo, querido amigo Jorge, nós podemos deixar aqui, sem nenhum sinal de pontuação, nós podemos usar os dois pontos, ou nós podemos usar a vírgula. Tanto faz. Então, temos o cabeçalho, que é a data. Temos o vocativo, que é o chamamento, o direcionamento para quem a gente vai falar. E depois, nós temos o corpo da carta. O corpo da carta é o conteúdo. É onde você vai se expressar. Aqui, em todas essas linhas que se seguirão. No final da linha, você vai se despedir daquela pessoa. Então, você vai usar variadas formas de se despedir, perdão. Então, você pode dizer, vou ficando por aqui, etc. Vou terminando por aqui, tenho que ir agora, né? Tchau, até a próxima. Saudades, ou seja, uma determinada frase ou expressão que vai sinalizar que você está acabando, que você vai estar terminando a carta. Essa é
primeira, segunda, essa é a quarta quarta parte da carta. Depois da despedida, nós temos a assinatura. Que não necessariamente, isso não quer dizer que seja aquela assinatura que você faz nos seus documentos, mas é o seu nome. Então, vou ficando por aqui, amigo, até a próxima, Lúcio. Ou então, vou ficando por aqui, com carinho, Lúcio. Então, esse nome que você dá à sua carta no final, ele é chamado de despedida. Assim, nós temos na carta 5 partes. Ou seja, essa estrutura da carta, ela é composta de 5 partes. Quais são essas 5 partes? Primeiro, o cabeçalho, que é o início, né? Depois temos o vocativo, que é o chamamento de quem você faz. Depois nós temos o corpo da carta, que é a carta propriamente dita. Em quarto, nós temos a despedida, que é quando você sinaliza que vai terminar a carta. E por último, temos a assinatura. Ok? Quanto as pessoas do discurso, né, que nós sabemos que são 3, a primeira pessoa, a segunda e a terceira, a carta pessoal, ela pode ser feita em primeira pessoa, quando você fala de você, né? Então vai existir muito na sua carta a figura do eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu fiz, essa semana eu viajei, essa semana eu saí para o cinema, etc e tal. Ou em terceira pessoa, quando você vai falar de alguém, dele ou dela, ou de algum assunto. Então, se você escreve uma carta para uma pessoa, falando de uma outra pessoa, né? Olha, lembra de Mariazinha? Olha, ela saiu com fulano, ela está namorando ciclano, ela está assim, tal, tal, tal. Toda vez que você usa a terceira pessoa, ela, ele ou ela, né? Você está escrevendo uma carta em terceira pessoa. Geralmente, as cartas, as cartas pessoais, elas são geralmente assim, né? Ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tá certo? O que é que nós podemos também observar mais? É que na última atividade que eu mandei para vocês, eu falei sobre diário. E o que seria o diário? O diário, ele nada mais é do que uma carta que você faz para si mesmo. Ok? Geralmente falando do que você vivencia diariamente, por isso tem esse nome, diário. Antigamente, as meninas, elas escreviam muito esse tipo de gênero. E sempre começava com querido diário. Ou seja, o vocativo tinha a data, Caruaru, como nós vimos, né? Caruaru, a data e tal. E aqui ela fazia querido diário. O que seria isso, gente? O vocativo. Quem é o vocativo? O próprio diário. Esse diário seria uma pessoa imaginada, né? Do imaginário, que se traduzia, na verdade, por ela própria. É como se fosse assim, o vocativo seria querido eu. Por quê? Porque esse diário era geralmente, ou é feito, o diário geralmente é feito para ser lido pela própria pessoa, né? Depois, com o surgimento dos hipertextos que nós falamos também, né? O que são hipertextos? São aqueles textos de internet que não seguem um modelo de leitura específico de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, depois, com o surgimento da internet, esses diários, eles tomaram uma nova roupagem e foram
se transformaram no que nós conhecemos por blog. Então, os blogs, né, eles são, na verdade, diários, porém, ele tem uma outra função social. Se aquela função social do diário, propriamente, seria a comunicação consigo mesmo, ou seja, uma documentação, né, que você faz, que você produz, um documento do seu dia a dia, ele passou a ser também aqui publicações diárias, nas quais se discorre sobre determinado tema. Então, assim, temos blogs jornalísticos, temos blogs de fofocas, temos blogs pessoais, nos quais você também coloca suas publicações, suas expressões, quaisquer que sejam, artísticas, sentimentais, etc. E difere um pouco desse aqui, por não ser escrito no papel, e nem ser uma publicação, digamos assim, pessoal, da sua experiência pessoal. Mas são publicações diárias. E esses estão presentes, já que esses blogs estão presentes na internet aos montes. O diário, propriamente dito, esse diário, ele, durante a história, nós vivenciamos que eles foram fontes de documentação para a história. Assim, temos, entre os tantos diários, um famoso que nós podemos elencar, que nós podemos dizer que durante a Segunda Guerra Mundial foi achado o diário de uma menina que ficou presa durante várias semanas no apartamento. E dos seus diários resultou o livro, que foi o Diário de Anne Frank. Ou seja, isso mostra a importância da linguagem artística, da linguagem escrita, na produção de documentos. Toda linguagem escrita, ela produz documento. E esses documentos, eles são fontes de pesquisa, né, e de construção da história também. Assim, foi nesse sentido que, na primeira atividade que eu mandei para vocês, eu mandei vocês construírem, vocês elaborarem um diário sobre a experiência que vocês estão vivendo com a quarentena. O que pode parecer uma bobagem, ele pode produzir uma série de documentos sobre as angústias que nós passamos, sobre os questionamentos que nós vivenciamos, sobre os nossos sentimentos, e assim sucessivamente. Mas por que eu falei da carta? Fiz um resumo praticamente de tudo aquilo que nós vimos sobre carta, para falar sobre o diário. Porque o diário, ele guarda como estrutura a mesma de uma carta, com a diferença que no vocativo, como eu falei, que antigamente as meninas, as mocinhas, elas faziam querido diário. Então, esse diário, esse vocativo, você pode suprimir. O que é suprimir? Você pode deixar de lado. E você pode apenas fazer a data, Caruaru, vamos dizer, 7 de abril, 2020 e tal. Você pode suprimir o vocativo e começar com o escrito propriamente dito. Então, hoje eu me senti dessa forma, fui não sei aonde, ou não saí de casa, fiz assim. Então, esse corpo, essa documentação, ela vai se traduzir também no gênero diário. Na despedida, você também pode ser que você suprima essa despedida e apenas coloque
a sua assinatura. Lúcio ou tal. Ou nem coloque a assinatura. Então, quanto a estrutura, o diário moderno, vamos dizer assim, o diário moderno, ele guarda a mesma estrutura de uma carta, porém pode haver a supressão de determinados elementos. E ele pode ser conceituado basicamente por um gênero. Ele pode ser conceituado simplesmente como um gênero de escrita sobre a rotina diária de uma pessoa. Basicamente isso. Então ele vai ser um gênero diário, um gênero de escrito, né, diário, sobre a nossa rotina. Consequentemente, ele também vai ter o quê? A linguagem formal ou informal? Qual é a função? Porque quando a gente fala de linguagem, a gente tem que ter em mente assim, lembra quando eu falo da adequação, né? Da adequação da linguagem? Então, toda linguagem ela deve ser adequada para o seu contexto e para a sua finalidade. Qual é a finalidade do diário? É você fazer um escrito sobre a sua vivência diária. A princípio, você não vai querer que isso seja publicado em nenhum artigo, em nenhum veículo de comunicação, mas apenas é algo para que você guarde as suas lembranças, vamos dizer assim. Se é um veículo, se é um gênero que vai ser escrito para que você guarde as suas lembranças, ele vai ser escrito de uma maneira formal ou informal. Naturalmente, como a carta pessoal, ele vai ser escrito de uma maneira informal. Já que você está escrevendo para si próprio, você está escrevendo para você mesmo. Pode ser que esse diário seja como o diário de Anne Frank, pode ser que ele seja o quê? Depois ele seja publicado, se assim for o caso. Mas o seu sentido principal, ou seja, quando ela escreveu sobre a sua rotina durante a guerra, sobre as suas angústias, sobre os seus questionamentos, sobre os seus sentimentos. Como era viver no cárcere ali, porque ela estava privada da liberdade dentro de uma casa, escondida dos alemães. Então, fazendo uma ponte para o que nós estamos vivenciando, guardando certa distância, tem muita gente que está hoje presa dentro de casa, sem poder sair. Principalmente os mais idosos, que são os grupos de risco para se contagiarem com essa doença. E, portanto, existem muitos idosos que realmente estão esses dias todos presos dentro de casa. Outros não, estão saindo para fazer suas compras necessárias, outros estão trabalhando. Mas a maioria não, uma boa parte, não sei se é a maioria, está realmente há muito tempo dentro de casa. Então, não é fácil, gente, ficar dentro de casa. Vocês que estão, vocês sabem como é. Portanto, da mesma maneira que a Anne Frank, ela fez o seu diário, nós podemos fazer o nosso diário também. E foi isso que foi solicitado na primeira atividade. Então, eu espero que vocês realizem esse diário e que mandem para o WhatsApp de Tarsila ou do representante de vocês. Tá? Você manda um print, uma foto do texto produzido, para que eu possa fazer a avaliação, ok? Aí você vai dizer, mas isso aí é uma coisa muito pessoal. Não, mas eu não estou olhando, não vou olhar para essas questões pessoais, ok, gente? Eu vou olhar para o contexto do gênero que você escreveu. Acabou o meu lápis. Ok? Então, por isso, eu solicitei essa atividade e, se possível, vocês mandem por Tarsila para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Ok? Por hoje foi isso.
Espero que vocês tenham tirado determinadas dúvidas, algumas dúvidas que vocês tenham. E até a próxima.